Shalom, eu sou Havaya Ben Kenes. Bom, esse aqui é um segundo vídeo. Vamos agora analisar mais uma nomenclatura, mais um nome que tem se afirmado e inclusive até mesmo no meio acadêmico. Esse nome tem uma certa força e tem fermentado o mundo acadêmico, que alguns acadêmicos estudiosos usam esse nome afirmando que é a pronúncia original do tetagrama. Então, nós vamos ver dentro da gramática do hebraico se de fato ele se harmoniza, porque se alguém afirma que um nome é a pronúncia original do tetagrama, mas esse nome ele não tem prova gramatical, ele não se harmoniza com as regras gramaticais do hebraico, desde o hebraico mais antigo ao hebraico bíblico ou contemporâneo, então, esse nome não tem como ser a pronúncia original do tetagrama. Então, vamos analisar dentro da gramática esse nome. E este nome, essa nomenclatura, ele é primo da nomenclatura que foi feita uma análise dentro das gramáticas do hebraico, da gramática em si, e que é a forma acadêmica Yahvé. Então vamos analisar aqui qual vai ser. Vai ser esse aqui. É esse nome aqui, tá certo? Esse é o nome que nós vamos analisar. Aqui eu coloquei já para a gente analisar a regra das vogais originais do hebraico, as vogais primárias. Aqui é para a gente entender e analisar dentro da regra do Emut Hakriá, que é as mães de leitura, que são as conhecido comumente como consoantes vocálicas, ou seja, consoantes que emitem o som de vogal. Então, vamos lá analisar. Bom, primeiro, esse nome aqui ele é pronunciado de duas maneiras. Tem a maneira que é mais frequente, é mais comum, e tem aquela que é menos comum. E eu vou botar a pronúncia para poder a gente analisar essa afirmação. A primeira é Yahweh, Yahweh, e a que é menos comum é Yahweh, Yahweh, certo? Então esse nome é pronunciado bastante como Yahweh e alguns dizem que possivelmente seria Yahweh por causa do som de R do rei. Mas assim, primeiro para a gente analisar de maneira autêntica dentro da gramática, essa forma de pronunciar ela não faz sentido nenhum. Por quê? O que acontece aqui? A gente sabe que o Iá é formado aqui, é a primeira sílaba do tetagrama, é isso aqui. Então, se ela é isso aqui, não tem como aplicar esse RR no VAV aqui para ficar Rue. Então, isso não faz sentido, não se harmoniza, não tem nem como a gente analisar, porque já de princípio a gente já vê que é, com a licença da palavra, é um besterol achar que tem alguma coisa de gramática pronunciada dessa maneira. Então não tem como, tá? Então vou apagar aqui e a gente vamos analisar da maneira que é academicamente pronunciado esse nome, essa nomenclatura. Bom, a gente já sabemos que aqui é o IA, tá certo? Isso aqui tá certo. A primeira sílaba aqui, ela tá certa. Lembrando que o IA é isso aqui. Yod, Re, e esse sinal aqui, maçorético, que é o Gadol,
Esse Kametkatol, ele está representando um A longo, que é emitido por esse rei, que é uma consoante vocálica. Olha ele aqui, ó. O A aqui, ó. Tá certo? A regra da distinção silábica, que veio desde o início do hebraico, porque não tinha como existir o idioma hebraico sem essa regra, diz o seguinte, que o que determina a quantidade de sílaba numa palavra hebraica é a vogal plena. Se tiver duas vogais plenas, teremos duas sílabas. Então, olha só. O Kamtkadol, ele é uma vogal plena. Então, a gente já sabe o quê? Que A é uma sílaba. Pronto. Não é o Yod e a vogal. É o Yod, a vogal e mais o rei. Que temos aqui, ó, IA. Então eu vou tirar esse IA para a gente analisar o resto, certo? Analisar. Então a gente já sabe que essa primeira sílaba desse nome Yahweh está correta. Está correto, está certo. Tá certo? Só que aonde ele falha é aqui na segunda sílaba. Então eu vou botar aqui o tetagrama para a gente analisar direitinho, tá certo? Yud, Re, fazer aqui maior que vai ficar melhor para a gente analisar. Yud, Re, Vav, Re. Para corrigir aqui, não tá legal esse tetagrama. Deixa eu só ajeitar aqui. Temos aqui, ó. Então esse A está representado por essa primeira parte do tetagrama. Lembrando que nomes hebraicos se lê da direita para a esquerda, tá certo? Então vamos tirar aqui o IA, que é a primeira sílaba. E essa questão do IA ser a primeira sílaba do tetagrama é confirmado pela Enciclopédia Judaica, tá certo? Que reforça ainda mais o que a própria gramática em si já diz. Mas olha só. Então temos aqui na segunda sílaba o Vav e o Rei. É agora que vem o ponto. A regra do Imut Hakiá, que é esse aqui, que são as consoantes vocálicas. Tem aqui a consoante vocálica Rei, o Vav e o Yud. Na regra do Imut Hakiá, tem mais duas letras, que é o Aleph e o Ai, que também funcionam como consoante vocálica. Mas eu não coloquei aqui porque não interessa a eles. A questão são as letras que estão no tetagrama, tá certo? Então o Re, ele tem como som primário, como vogal, o A, o Vav e o U, e o Yud e o I. E como som secundário, ele tem o E e o O. O Vav tem o O e o Yud tem o E como sons secundários. O que acontece? Se a gente verificar as gramáticas, as guturais, da qual o Re faz parte, está lá escrito que a classificação de guturais, que o Re faz parte, diz que as vogais dessa classificação gutural, ela tem preferência pelas vogais da classe A, tá certo? Isso é um ponto importante, tá na gramática. Então o que acontece? O Re, ele só deixa de emitir o som da vogal primária para emitir o som de E ou O quando essa vogal primária ela é contraída ou quando ela sofre um enfraquecimento gramatical. Aí é que troca, mas sempre a preferência é a vogal primária. A mesma coisa acontece com o Vav, a mesma coisa acontece com o Yod. E outro detalhe importante para a gente continuar analisando. Olha só, essas letras, o natural delas
é consoante. Elas são consoantes. Por isso que o alfabeto hebraico, tanto em qualquer gramática que você lê, como também na tradição judaica, no meio do Jabino, todos eles vão dizer que o alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal, que significa que é um alfabeto formado de consoante, significa que todas as letras hebraicas, elas são consoantes, não são vogais. É por isso que não se pode simplesmente pegar e sair aplicando, olha, essa letra hebraica é a vogal X, a vogal... Não é simplesmente isso. Para isso ocorrer, que é a questão que a gente está falando aqui das consoantes vocálicas, conhecido como emut hackear, traduzido como mães de leitura, tem que se ver qual é a regra, dentro de qual regra se faz isso. Então, o que, que acontece? A regra diz o seguinte, que uma consoante vocálica, ela só emite o som de vogal e deixa o seu som natural de consoante quando ela está no final de uma sílaba. E no caso, por exemplo, no VAV, se ele estiver no final de uma sílaba, ele passa a ter o som de vogal. Mas se ele estiver no final de uma sílaba e antes dele tiver uma vogal, ele continua como consoante. Agora é o seguinte, as consoantes vocálicas, todas as vezes que ela tiver no início de uma sílaba, ela é sempre uma consoante, nunca vogal. E agora que você vai entender. Então essa aqui é a segunda parte do nome de Deus em hebraico, conhecido como tetagrama. E olha só, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, logo mais na segunda sílaba, o Vav está no início da segunda sílaba. Então, o Vav aqui ele é obrigado a manter a sua natureza específica. Qual é a natureza? É a natureza do som de consoante. Como consoante, o Vav tem um som de quê? Tem um som de V. Deixa eu botar um V aqui mais bonitinho que esse aqui. Não ficou legal. Ele tem um som de V. Então o que, que acontece? A gente percebe aqui que esse nome Yahweh trata o Vav, que está sendo representado pelo W aqui, mas às vezes é colocado o U, tá certo? Trata o Vav como U. Então aqui já entrou numa contradição gramatical. Você quer ver uma coisa? Pegue lá os manuscritos mais antigos em hebraico e procura uma única palavra. Pode ser um nome próprio, uma palavra, enfim. Aonde tenha uma sílaba composta de Vav e Re, onde o Vav esteja no início, compondo a sílaba. Não estou falando do Vav conjuntivo, porque o Vav conjuntivo ele faz a ligação, igual quando diz assim, pai e filho. Não é disso que eu estou falando. Aonde ele faça parte, ele seja a primeira parte da sílaba com som de U. Procure. Isso é um desafio para você que diz que o Vav tem um som de U. Procure e manda para mim lá no canal, aonde você estiver vendo esse vídeo. Mande. Então, o Vav aqui está no início e tem o som de V. Então, esse nome já entra em contradição. Então, ele já não está se harmonizando com a gramática do hebraico. Tá certo? Esse é um ponto 1. Um outro ponto importante e fácil de entender, e as pessoas ficam fazendo vista grossa gramaticalmente falando. Por quê? Porque quem estuda hebraico, desde o hebraico mais antigo, a regra da distinção silábica, ela diz o seguinte, que todas as sílabas começam com consoante.
Então, se todas as sílabas começam com consoante, isso significa o quê? Que você nunca vai achar uma sílaba onde o VAV vai começar com U. Simples. Então, mais uma vez, outra regra refuta essa nomenclatura, a segunda sílaba dessa nomenclatura. Mais uma vez. Presta atenção que já foram 2 refutações gramaticais, não é eu. Tá certo? É a gramática. Mas vamos analisar e entender melhor isso. Então temos um V. O VAV está no início da sílaba e tem que ter um V. Ele não pode exercer essa função aqui. Um outro problema que a gente vai ter aqui é essa vogal aqui. Por quê? Se a gente for aqui na regra das vogais primárias ou as vogais originais do hebraico, o que diz na gramática? Vou colocar uma imagem de uma gramática que vai aparecer aí, você vai ter uma noção para ver como está na gramática. Diz o seguinte, que as vogais primárias do hebraico é o A, é o I e é o U. É importante destacar que vogais primárias não é consoantes vocálicas. Não é letras hebraicas. Vogais são vogais. Em hebraico não existe letra. Tem um sinais de massorético que representa essas vogais. Isso é importante, porque o pessoal está pegando vogal e aplicando em letra hebraica assim e lança lá o nome. Isso sem falar lá que isso aí começou tudo com aquela história lá do vídeo do professor de hebraico que foi induzido a um pensamento, ele foi expor lá. Ele mesmo fala no vídeo que ele apareceu com o professor Fábio Sabino lá, que induziram ele naquilo, que ele errou no que ele ensinou. E na adulteraram o vídeo dele e começou essa aplicação de pegar as letras hebraicas e aplicar vogal. Isso é um erro. Por quê? Porque uma coisa que é a realidade. Pode ser professor, dicionário, enciclopédia, doutor. Pode ser até um ser de outro planeta que veio. Super inteligente. E ele disser que é assim, assim, assim em hebraico. E não estiver de acordo com a gramática, essa pessoa, esse ser, esse dicionário, essa enciclopédia, ela é apenas falácia, afirmação, mas não é realidade. Por mais que pareça que é aquilo. Porque tem que estar em harmonia com a gramática e pronto, acabou. Esse que é o ponto, tá certo? Ah, porque o professor disse que era isso. Mas está de acordo com a gramática? Se estiver de acordo com a gramática, ok. Ele está sendo profissional, ele está sendo de fato professor. Mas se não está de acordo com a gramática, ele está distorcendo, ele está modificando, está botando uma ideia da cabeça dele. Se ele afirma algo e não tem como provar gramaticalmente, é só falácia. E falácia por falácia não comprova nada. E tem um monte aí. Tá certo? Então vamos analisar aqui. Então o que acontece? O VAV é um V. Aí a gente tem um E aqui. Esse E nessa sílaba aqui, desse nome, Yahweh, ele é uma vogal secundária nas vogais primárias. Por quê? Porque ele surge da contração do I com o A. Surge o E. E o O, que é outra vogal secundária, ele surge da contração do I com o U. Só que para a gente ter a contração do I com o A, para surgir o E, teria que ser feita essa contração na primeira sílaba do tetagrama, que é o Yud, que seria a representação mais próxima do I, como a gente vê aqui na consoante vocálica, e teria que ser com o Re, que tem um som de A como consoante vocálica. Só que aqui a gente está falando da segunda sílaba, que seria uma representação do VAV, que seria o U aqui, com o I, que seria o Yud. Então não dá para ter essa contração de E. Então, nas consoantes, isso aqui, esse E aqui, baseado na regra das vogais originais e suas contrações,
vogais primárias e secundárias, ele não deveria estar aqui, esse é. Não faz sentido nenhum. Gramaticalmente, não. Tá certo? Mas olha só, presta atenção. Refutado de novo. Já na regra do multirracriado, as consoantes vocálicas, também tem um problema aí. Por quê? Porque esse E aqui está sendo assumido como fosse o som da letra R. É verdade, a letra R é uma consoante vocálica e está no final de uma sílaba e emite o som. Mas não é o som de E, é o som de A. Aqui, ó. O som primário. Esse som de L é um som secundário quando tem um enfraquecimento do som primário. Mas no caso do tetagrama, que eu vou fazer aqui o tetagrama, Iode, E, Vav, E. No tetagrama aqui, ó, não tem nenhum motivo gramatical ou de influência gramatical para se ter o quê? Para se ter o enfraquecimento da vogal primária no tetagrama. Quer ver uma coisa? O tetagrama ele vem da raiz primitiva raiá e da raiz arcaica ravá. Olha a raiz primitiva raiá. E, Yod, E. Isso aqui é o quê? Aqui, ó. Raiá. Na raiz, o último Re também está sendo tratado como A. Já vai entender isso aqui, ó. Na raiz. E até mesmo na raiz arcaica, que é Ravá, o último Re também é tratado como A. Então não tem E. Gramaticalmente não se tem. Se você, por exemplo, pegar vários nomes, os nomes próprios, que são compostos de Vav e Re, sempre vai estar lá Vá. Faça essa verificação no Antigo Testamento em hebraico. Você vai verificar. Vou botar aí para aparecer na tela, você vai ver. Tá certo? Então, olha só. Então, a própria regra das consoantes vocálicas refuta esse E aqui. De novo, ele está sendo refutado. Tá certo? Então, vou botar aqui o H até a gente analisar direitinho aqui. Certo? Olha só. Pra cá. O V representando o Vav e o H representando o Rei. Um outro ponto nesse nome que entra em conflito, em contradição com a regra gramatical do hebraico, desde o hebraico mais antigo ao hebraico bíblico, arcaico, paleoarcaico, pictográfico, enfim. É o seguinte, esse nome aqui trata tanto o Vav, que está representado por esse W, com som de U, quanto o último Re com som de E. O que significa isso? É mesmo aqui, essa segunda sílaba aqui, ó, ela tá tratando o Vav e o Re, as duas com vogal. Esse H aqui tá só fazendo a representação consonântica do Re. Mas o que tá valendo aqui é o W e E, que tá representando o quê? O E. Tanto no Antigo Testamento, em hebraico, Tanar, que a gente conhece para quem é do mundo judaico, sabe que não existe uma única palavra no Antigo Testamento que seja composta de Vav e Re, que duas consoantes vocálicas ao mesmo tempo, simultaneamente, venham a ter o som de vogal. Isso não existe no hebraico, nem no Antigo Testamento em hebraico, nem em canto nenhum isso existe. Gramaticalmente isso não existe.
Então, a inexistência disso já refuta mais uma vez. Então, veja que essa nomenclatura que é usado, né, por determinados acadêmicos, ela não se harmoniza com a regra do hebraico. Se ela não se harmoniza com a regra do hebraico, como que ela pode ser a pronúncia original do tetagrama gramaticalmente, já que sabemos que a gramática não erra e que a única coisa que pode nos levar no passado para conseguir a mesma pronúncia que era pronunciado por Moisés, quando pronunciava o tetagrama, sabemos que é a própria gramática. Então vamos lá. Então a gente acabamos de ver que não tem como existir essa sílaba aqui. Não tem como existir. Gramaticalmente não tem como ela existir. Então, Yahweh, ou como alguns gostam de dizer, Yahweh, não é a pronúncia original do tetagrama. Não é a pronúncia original. Não tem como ser. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar. Aqui não tem falácia. Tem o quê? Tô dando só voz para a gramática para nos revelar. E até o próximo vídeo, com a próxima nomenclatura que vamos fazer a análise. Shalom.